When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Boa noite, pessoal. Voltamos. Meu nome é Rafaela Vasconcelos, eu sou vice-presidente do Grupo de Estudos em Animais Silvestres, os GEAS, aqui da UFJ, e eu realizo iniciação científica no Laboratório de Patologia e Parasitologia Veterinária, aqui também da Universidade. Primeiramente, queremos agradecer aos programas de pós-graduação PPGBA, da Universidade Federal de Jataí, e PPGCA, da Universidade Estadual do Maranhão, por prestar apoio ao primeiro encontro de parasitologia e estudos de conservação. O PPGBA da UFJ, ele está estruturado em área de concentração em biociência animal, nas linhas de pesquisa saúde humana, animal e ambiental, e biociência, biotecnologia e produção sustentável. O edital para o programa está com período de inscrição até o dia 9 de dezembro de 2022. Já o PPGBA, da Universidade Estadual do Maranhão, ele abrange a área de concentração em ciência animal nas linhas de pesquisa conservação, morfologia, citogenética e reprodução animal, e epidemiologia, patogênese e controle de doenças de animais e microbiologia dos alimentos. O período de inscrição para este programa é até o dia 11 de novembro de 2022. Reiteramos que os editais para a seleção de ambos os programas de pós-graduação estão abertos, então, caso seja a sua área de interesse, não perca a oportunidade de se inscrever. Antes de darmos início à nossa última palestra da noite, eu vou passar alguns recados importantes. Ao final dessa palestra, será disponibilizado um formulário de presença aqui no chat. Eu peço que todos assinem, por gentileza. E qualquer dúvida que tiverem, é só mandar no chat também. Estaremos atentos, selecionando as perguntas para serem respondidas ao final da palestra. E, para finalizar a nossa noite, a nossa última palestra será ministrada pelo médico veterinário e mestre Renan Mendes. O Renan, ele é graduado aqui pela Universidade Federal de Jataí e ele é mestre em biociência animal também aqui pela universidade. Ele atua em resgate, clínica, consultoria de animais silvestres e é gerente de gestão ambiental e pesquisa na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo de Jataí. Hoje, o tema da sua palestra é a importância do diagnóstico parasitológico no resgate da fauna silvestre. Portanto, Renan, fique à vontade, qualquer coisa que você precisar, eu estarei por aqui, tá bom? Beleza, boa noite. Tudo bem? Estão me vendo aí? Alô, alô? Aqui ainda não carregou, Renan. Aí, apareceu. Apareceu? Estão me escutando bem? Sim, tá perfeito. Show, beleza. Então, eu vou iniciar a apresentação aqui, pessoal. Aparecendo para todo mundo aí? Ainda Colocar está o carregando ponteiro. aqui. Eu vou colocar o ponteiro rapidinho. Bom, fechou então. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite aí do pessoal da organização do evento. É sempre muito bom estar contribuindo com o pessoal da universidade e é melhor ainda quando a gente vai falar de um tema que a gente gosta, um tema que a gente trabalha na área e para um grupo que eu fiz parte da formação, né? Era tão difícil o acesso a conteúdos de silvestre aí na minha época de graduação e hoje é muito gratificante ver o que o GES se tornou, o caminho que ele está levando, é muito legal. Então, obrigado novamente, pessoal, pelo tema, pelo convite. E hoje, o tema que eu vou falar é a importância do diagnóstico parasitológico no resgate de fauna silvestre. Então, gente, antes da gente Renan, começar o tema propriamente dito... desculpa te interromper, é que você Oi. não está apresentando os slides. Não? Não. Só um minutinho.
E agora, deu certo? Agora você está apresentando, só tem que entrar lá nos slides. Fechou. Isso, perfeito. Beleza, gente. Então, né, já falei um pouquinho. E o tema de hoje é a importância do diagnóstico parasitológico no resgate de fauna silvestre. Como eu estava dizendo, antes da gente falar propriamente desse tema, né, eu gosto de dar uma introduzida no cenário em que a gente está vivendo, principalmente o resgate de fauna. Né? É importante a gente falar o que se passa no mundo e eu trouxe um pouco para a nossa realidade aqui da nossa região. Então, já sabemos, né, que a interface dos ambientes silvestre e do ambiente urbano, ela tem se estreitado com o passar dos anos. E isso tem vários motivos, né? Tem o motivo do desmatamento, aliado ao desmatamento, né, tem a produção agropecuária, que é um dos motivos para esse desmatamento ocorrer. Temos também a antropização dos ecossistemas naturais, ou seja, ações humanas que vão modificar esses ecossistemas, o crescimento populacional humano, né? Sai ano, entra ano e mais gente nasce, tem mais gente no mundo. E esse crescimento populacional, ele demanda espaço, né? E tudo isso daqui junto acarreta numa perda de espaço para os animais selvagens, né? Lembrando que animais selvagens são animais de vida livre, animais que vivem lá no meio do mato, beleza? Então, tudo isso unido aqui, né, acaba acarretando na perda de espaço dos animais selvagens. E esse cenário que eu acabei de mostrar para vocês, ele é considerado uma invasão biológica agressiva. E de fato, né, literalmente é uma invasão biológica, já que esses animais estão perdendo espaços e os ecossistemas urbanizados, né, antropizados, eles estão expandindo. E isso, gente, oferece um risco à vida selvagem, mas não só aos animais selvagens, também à saúde única, ou seja, animais domésticos, ambiente e saúde humana também. Trouxe duas imagens aqui para exemplificar o quão sério é essa perda de espaço. Né? Então, nós temos aqui o mapa do Brasil no ano de 1985 e no ano de 2020. Tirei isso daqui lá da plataforma Map Biomas, tá? A gente pode observar que a área em verde são áreas em que não houve o desmatamento, e áreas em marrom, amarelinho, né, são áreas que sofreram a supressão vegetal, sofreram o desmatamento. Se a gente comparar essas duas imagens, nós vemos que elas são bem diferentes, né? Aqui no ano de 2020, tem áreas que sofreram, muito mais áreas que sofreram desmatamento, principalmente aqui na região norte. Né? A gente compara com as áreas em verde aqui, ó, a região norte está expandindo, né, e perdendo o espaço pelos animais silvestres. Mas não só aqui na região norte também. O Brasil todo, de uma forma geral, aumentou o desmatamento. Se a gente olha a região centro-oeste aqui, principalmente mais para o oeste, ali no Mato Grosso, a gente vê também que houve o aumento do desmatamento, assim como na região sul. Né? Se a gente compara aqui na região sul do Brasil, ó quanta área verde foi perdida, né? Então isso prova, isso nos mostra que o desmatamento, ele é sim um problema que existe no Brasil e ele precisa ser manejado. A gente precisa lidar com isso, senão ele vai ser irreversível se já não for, né? E como eu disse para vocês, os animais eles estão perdendo espaço, né? Essa interface dos ambientes silvestre e urbano, ele tem se estreitado. E aí eu trouxe algumas notícias, isso ocorre no Brasil todo, mas eu trouxe notícias só daqui da nossa cidade, só de Jataí. Então, se eu não me engano, foi no ano de 2018 ou 2019, um lobo-guará, ele entrou no shopping da cidade, né? O pessoal até brincou que ele foi fazer umas comprinhas e tal, mas isso daqui não é uma situação até de ficar brincando, né? Quem é estudioso na área aí, a gente sabe que é por conta da perda de espaço. Na mesma cidade, né, aqui em Jataí, só que em lugar diferente, agora no quartel do Exército, no refeitório, também foi avistado um outro lobo-guará. Isso daqui, se eu não me engano, foi em 2020. Isso daqui, nesse ano, né, eu tive até o prazer de fazer avaliação nesse animal. Um lobo, em frente à Universidade Federal de Jataí, no centro, na unidade do centro, foi avistado ali, perambulando, e aí ele se abrigou
nesse lugar aqui que é a porta de uma casa. Os bombeiros foram, resgataram, esse animal foi transferido para a Secretaria do Meio Ambiente, sedamos, fizemos exames de avaliação nele, e graças a Deus, era uma fêmea, na verdade, né, nela, e graças a Deus não tinha nenhum patógeno, ela não estava doente, então nós soltamos ela numa área segura, né, longe da antropização. E aí, gente, esse contato, né, ele cada vez está mais presente. Então, em anos consecutivos, nós observamos aqui a entrada de lobo-guará na cidade. E não houve só lobo-guará aqui, tá? Esse ano também, uma puma com collar, uma onça sussuarana, ela entrou na cidade, foi maior rebuliço para a gente tentar resgatar esse animal. Acabou que ela conseguiu fugir e se abrigar em uma área conservada, tá? Então, é muito séria essa perda de espaço. E em relação a essa espécie, o lobo-guará, ele é um animal que tem uma biologia que ele é muito territorialista, é muito forte o territorialismo nessa espécie. E quando uma fêmea, né, ela desvincula esse cuidado parental com o filhote, ele migra para as outras áreas. E como o espaço selvagem está cada vez menor, acaba que o animal encontra a cidade. E nós temos essas intercorrências aqui. E isso também, gente, acontece no campo, né? A gente não está expandindo só cidade, mas está expandindo as fazendas também. E aí, esse íntimo contato, ele favorece a predação, né? Então, nós temos aqui, ó, 2 exemplos de predação que ocorre, né? Aqui uma puma com collar predando um animal de produção, uma ovelha, e aqui uma onça pintada predando um cão doméstico. Esse cenário, gente, ele não é raro, tá? Se vocês jogarem no Google aqui, onça predando cão, vocês vão ver várias fotos, vários vídeos, é bem comum isso daqui, e esse cenário aqui do conflito, né, de predação de animais de produção, isso daqui é uma coisa bem antiga, que já acontece há muitos anos e só está se intensificando por conta dessa perda de espaço e o aumento desse contato com animais domésticos e animais selvagens. E essa predação, esse íntimo contato, né, é impossível não haver o contato de fluidos, né, de fluidos biológicos, de material biológico da presa com o predador. E esse contato íntimo, essa transmissão ali de fluidos, né, pode favorecer o aumento da morbidade e da mortalidade de diversas doenças, não só as doenças parasitárias, mas hoje o nosso foco aqui da palestra são as doenças parasitárias. Então eu trouxe uma imagenzinha que eu gosto bastante dela para exemplificar como tudo está conectado, né? E como esse cenário ele é considerado invasão biológica agressiva e como cada personagem desse aqui, né, os humanos, os animais domésticos e os animais silvestres compõem um ambiente e um influencia o outro. Então na setinha verde nós temos aqui as ações que são feitas nesse meio que está inserido os humanos, os domésticos e os silvestres, né? E nós vamos começar falando um pouco dos humanos. Então, como ação aqui no ambiente que compõe os humanos, nós temos a globalização, né? Então, o trânsito, o comércio, né? A relação mais estreita entre um país e outro. Nós temos o aumento da urbanização, que eu já mostrei para vocês, né? Por conta da perda de espaço, e a manipulação biomédica. E aí, ações dos humanos que vão influenciar nos animais domésticos são relativas à produção de alimento, né, que está intimamente relacionado com a pecuária e também a indústria, né? E isso nós temos tanto o produto da carne quanto outros subprodutos que são produzidos na produção animal. Em relação aos animais domésticos, como ação, nós temos a intensificação da pecuária e o trânsito de animais. E aí, esses 2 fatores, eles estão intimamente relacionados com os animais silvestres pela introdução desses animais domésticos no ambiente, né, silvestre, no ambiente selvagem, a invasão de alguns animais domésticos no ambiente silvestre, e aí a gente vê aquele tipo de predação na onça com o cão doméstico, né, e também com os animais de produção, e spillover e spillback, que são conceitos relacionados à transmissão de patógenos que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Em relação aos animais silvestres,
né? As ações deles são migração, então o animal selvagem, o animal silvestre, ele migra de um ambiente para o outro, seja em busca de água, em busca de alimento, né? Para reprodução ou porque ele se encontra ameaçado. E nesse processo de migração, ele pode acabar então encontrando humanos, animais domésticos, né, em ambientes antropizados. Animais domésticos também, ou animais silvestres como ação, nós temos a soltura desses animais, e a soltura é muito importante, porque na soltura você pode estar levando, pode estar carreando algum patógeno para um novo ambiente. E nós temos a translocação de alguns animais, né? Por exemplo, existem populações que vão ficando isoladas com o passar do tempo no meio silvestre e vão ocorrendo cruzamentos endogâmicos nessa população, né? E a gente sabe aí com conhecimento de genética que endogamia exacerbada não é legal, propicia o aparecimento de várias doenças, né, genéticas. Então, esse processo de translocação ele pode ocorrer como ação humana até, né? A gente pega uma população ou alguns indivíduos dessa população e leva para outra população em outro ambiente para ter essa troca, então, genética, né? E tipo assim, desfavorecer a relação de endogamia que acontece. E aí, o que influencia, né, os domésticos e os silvestres e os humanos? A invasão humana no ambiente, né, então estreitando esse contato e favorecendo a transmissão de patógenos que eu já falei para vocês. A manipulação ecológica, então a nossa modificação, né, do ecossistema, isso tem um efeito direto tanto nos silvestres quanto nos humanos, e o contato com animais mantidos em cativeiro. Então vocês podem ver que tudo isso, gente, está relacionado e compondo o mesmo ambiente. E então isso influencia na saúde ambiental também. Sobre spillover e spillback, né? Então, isso são conceitos relacionados à transmissão de patógenos entre animais exóticos / domésticos e animais silvestres nativos. Como exemplo aqui, eu coloquei o cão, né, que é o bicho que a gente mais tem contato, que é doméstico e é exótico, e representando os silvestres nativos, um lobo-guará. Spillover, pessoal, nada mais é do que a transmissão de alguns patógenos que podem gerar doenças de animais exóticos para animais silvestres nativos. Então, isso é o spillover. Enquanto o spillback é o contrário, né? A transmissão de patógenos de animais nativos, animais silvestres nativos, para animais exóticos. Como exemplo de spillover e spillback, eu trouxe a escabiose, né? A escabiose, também chamada de sarna sarcóptica, é causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. Esse ácaro ele já foi relatado em 104 espécies hospedeiras, incluindo canídeos, ungulados, felídeos, roedores e primatas. Então, é uma sarna bem diversa, né? Um ácaro que ele pode acometer diversas espécies de hospedeiros. O principal hospedeiro desse ácaro é o cão doméstico, e nele geralmente não representa um grande risco de saúde. Geralmente, mas pode representar, é claro, tem outras variáveis que influenciam no quadro clínico do animal. Mas quando a gente fala de silvestres, nós temos vários trabalhos demonstrando que essa sarna, ela pode sim se tornar muito mais séria do que no cão, né? Então, já foi registrado em 2008 uma morte de cachorro vinagre, né, os Peotus venáticos, por conta desse ácaro Sarcoptes scabiei. Na América do Norte, foi relatado em lobos cinzentos uma morte devido a uma hipotermia causada por esse ácaro. Né? Esse ácaro, como a maioria do público deve saber aí, esse ácaro ele causa uma alopecia e um prurido intenso. Como esses animais eles vivem em regiões de temperaturas muito baixas, eles perdem a capacidade de fazer o isolamento térmico, né, com o pelo. Então, eles morreram de hipotermia. Uma simples, entre aspas, né, uma simples sarna pode, então, levar um animal à morte por hipotermia. Também foi relatado em lobo-guará, Crisóstomo brachiurus, alopecia generalizada e caquexia. E eu vou mostrar uma foto para vocês de um lobo com sarna. Aqui no Brasil também foi relatado cachorros do mato, né, com uma má condição corporal
extensas lesões cutâneas, alopecia e um eritema intenso. Então, nós podemos ver, gente, que o quadro, né, desses hospedeiros, ele é bem parecido. Uma condição corporal, lesões cutâneas. Por que que existe essas lesões cutâneas? Essa perda de pelo expõe o tecido cutâneo, né? E a prurido intensa que esse ácaro causa pode gerar, então, no ato, né, de se coçar, pode gerar lesões na pele, favorecendo, então, infecções bacterianas secundárias. E como esse animal já está debilitado, ele está estressado, com cortisol lá em cima, o que acontece? O sistema imune vai lá embaixo. E aí a proteção dele com uma infecção bacteriana que poderia ser simples e o corpo combater, ela pode se tornar séria por conta de todo esse cenário aqui. Na América do Norte também relataram ursos americanos, né, severamente debilitados. E aqui no Brasil também relataram infestações intensas e mortes em Graxaim do Campo. Então aqui, né, um quadro clínico de animais selvagens parasitados pelo Sarcoptes scabiei. Na esquerda, aqui onde está o meu ponteiro, nós temos o lobo-guará. A gente pode ver uma alopecia generalizada, né? Só sobrou pelo aqui na cauda e um pouquinho na região cervical aqui e orelhas, né? Mas esse animal, ele está bem magrelo. Com certeza, ele está bastante estressado por o prurido. E a gente sabe que o animal estressado, ele para de comer para se coçar, né? Ele quer acabar com essa coceira aí. Isso leva ao emagrecimento e o sistema imune debilita mais ainda. Aqui é um cachorro do mato, né, um Cerdócium tus. Ao contrário do lobo-guará, ele está todo pelado aqui, ó, uma alopecia generalizada. E aí, no ato desse animal se coçar, ele pode causar lesões cutâneas, né, favorecendo, então, infecções bacterianas secundárias. Além disso, esses dois animais, eles perdem, né, a proteção do pelo sobre o corpo, a proteção mecânica mesmo, né, do pelo, e também perdem a capacidade de isolamento térmico. Então, é muito sério essa questão desse quadro clínico desses animais. Como segundo exemplo, né, não é um parasita, mas é uma doença que ela é muito notória, ela é muito importante para a conservação, é a sinomose, né? A sinomose, ela tem como agente etiológico o vírus da sinomose canina. Como hospedeiro é o cão doméstico, mas esse vírus ele já foi relatado aí, ó, em diversas famílias de carnívoros, né? Esse vírus ele acomete carnívoros e ele já foi relatado, ó, em várias famílias aqui. Tem a morte relatada em diversos países, a morte de animais silvestres, tá? E como eu já disse para vocês, esse vírus ele é extremamente importante para a conservação. E aí eu trouxe dois trabalhinhos aqui que não são tão recentes, mas eles são bastante importantes para exemplificar o quão a sinomose pode ser séria para animais selvagens. Em 96, esse autor aqui, Roelk Parker, ele observou lá no Serengeti, lá na África, o declínio de aproximadamente 30% da população dos leões nesse parque. E quem introduziu esse vírus foi o cão doméstico, né? O acesso de cão doméstico nesses parques, então, culminou no declínio da população de leões. E também foi observado por Ferreira e colaboradores lá na Argentina, raposas com sinais clínicos neurológicos compatíveis com sinomose e o decréscimo da população de cachorro do mato. Isso num parque lá na Argentina. E o mais interessante desse trabalho aqui é o seguinte, pessoal. Nesse parque, que eu não me lembro o nome agora, tá? Nesse parque não era permitido a entrada de cães domésticos, assim como a lei determina isso aqui no Brasil. Animais exóticos não podem adentrar em unidades de conservação. Só que houve uma lei lá na Argentina em que permitiu cães de caça entrarem no parque para fazer o controle de algumas espécies, né? No plano de manejo desse parque tinha o controle, leia-se caça, né? Então tinha o controle de algumas espécies para o manejo, né, saudável desse parque, dessa unidade de conservação. E depois fizeram uma lei permitindo a entrada de cães nesse parque. Justamente após a liberação, após essa lei sair, né, cães de caça adentraram na unidade de conservação, foi observado, então, esse quadro aqui, né, sinais clínicos
de sinomose em raposas e o decréscimo da população de cachorros do mato. Então, o quanto é importante, né, esse fenômeno aí de spillover e spillback. Isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai trabalhar com fauna selvagem. E aí, então, né, entrando propriamente agora no resgate de fauna. Para quem não sabe, o que é um resgate de fauna? Resgate de fauna é a condução ativa de animais que possam sofrer ou já sofreram danos diretos. Resumindo, é você ir lá e capturar o animal, pegar o animal nesse ambiente, tá? Por que a gente faz isso? Mais corriqueiramente, para instalação de empreendimentos que podem causar algum dano nesses animais e empreendimentos que é necessário a supressão vegetal, ou seja, o desmatamento, né? Como exemplo desses empreendimentos, nós temos as usinas hidrelétricas, instalação de rodovias, ferrovias, instalação de linhas de transmissão para energia elétrica, instalação de barragens, né, para a construção de usinas ou simplesmente para ser um reservatório, instalação de mineradoras e petrolíferas. Então, empreendimento, instalação de empreendimento, pela lei, é necessário o resgate de fauna, tá? Desastres ambientais, logicamente, precisa de um resgate de fauna, nós vimos isso no Pantanal, vimos isso em Brumadinho, né? Então, desastres ambientais, derramamento de óleo, vai precisar de um resgate de fauna para esses animais, quanto antes, inclusive. Deslizamentos, né? Muito importante, deslizamento, como a gente viu lá em Brumadinho, vários animais acometidos, silvestres e domésticos, e queimadas, como nós vimos principalmente em 2020 no Pantanal. Esse ano ocorreu, ano passado também, mas em 2020 teve uma repercussão muito grande. E aí, quem que pode realizar esse resgate de fauna, né? Então, o resgate ele pode ser realizado por autarquias e órgãos públicos, como o IBAMA, né, no âmbito federal, e aí nós temos os Centros de Triagem e Reabilitação Silvestre, então nós temos os CETAS, os CRAS, os CETRAS, né? Temos também resgate de fauna pelo ICMBio, geralmente são em parques administrados por essa instituição, as secretarias estaduais, secretarias municipais, que é o meu caso, e pelas universidades que trabalham com animais silvestres também. Mas não só autarquias e órgãos públicos podem realizar o resgate de fauna. Empreendimentos, né, que estão ligados à consultoria ambiental também podem realizar resgate de fauna. Clínicas também podem, né, algumas clínicas aí pelo Brasil oferecem esse tipo de serviço também, e organização não governamentais. Tá, qual que é a importância do resgate de fauna? Por que existe o resgate de fauna? Parece meio lógico a gente falar isso, mas nós temos vários exemplos aqui que podem justificar isso. Primeiramente, para a preservação da biodiversidade, né? A gente sabe que a nossa fauna e a nossa flora também, os nossos ecossistemas, de um modo geral, eles estão bastante ameaçados. E a preservação ela é fundamental. E a gente não consegue fazer preservação de biodiversidade sem conservação de fauna, sem conservação de espécies, tá? Então, dois primeiros motivos básicos aqui: conservação de espécies para a preservação da biodiversidade do nosso país. Além disso, olhando de um modo mais individual, olhando para o animal em si, promover a integridade dos indivíduos, né? Quando vem a supressão vegetal ali, quando vem as máquinas para desmatar, esses indivíduos eles podem ser acometidos pelas máquinas e aí eles podem ser lesionados. Então a gente tem que garantir a integridade desses animais. Também podemos realizar resgate de fauna, né, para identificar espécies ameaçadas e que são mais acometidas pela antropização. Então são as espécies que mais sofrem com a antropização do meio natural. Também podemos realizar resgate de fauna para a gente obter um maior conhecimento sobre as espécies. Existem várias e várias espécies silvestres aí que nós não conhecemos. Nós não sabemos a biologia, nós não sabemos o comportamento, a alimentação. Enfim, a gente não conhece a espécie. Então, o resgate de fauna pode entrar nesse âmbito aí da pesquisa também. E, principalmente, para evitar o contato do homem e fauna doméstica
com os animais selvagens, evitando tudo aquilo que eu já falei para vocês, principalmente relacionado ao spillover e spillback. O resgate de fauna, gente, ele é extremamente importante porque ele pode ajudar a gente a traçar políticas públicas, né? E que tipo de política pública pode ser traçada a partir de um resgate de fauna? Então, a manutenção ou a criação de corredores ecológicos para minimizar o contato da fauna selvagem com o homem e a fauna doméstica, né? Manter esses animais em um caminho. A conscientização da população junto com a educação ambiental. Então, a gente conhecendo mais as espécies, sabendo quais espécies são mais ameaçadas, a gente pode promover alguns programas de educação ambiental para conscientizar a população. Também podemos promover a elaboração de leis mais direcionadas para a fauna e ainda assim, extrapolando um pouco, para algumas espécies, né? Então, a elaboração de leis é muito importante, assim como a elaboração, né, de projetos de conservação. Isso é muito importante e está intimamente ligado com o resgate de fauna. Modificações e adaptações no meio urbano e rural. Então, é importante a gente conhecer a nossa fauna através do resgate, porque aí nós vamos poder traçar, né, planejar modificações no meio urbano para a gente evitar esse contato, evitar a entrada desses animais e ocorrer o que já ocorreu tantas vezes aqui na nossa cidade. E, por fim, né, profilaxia de zoonose. Então, nós temos que entrar aí com medidas preventivas para a transmissão de algumas zoonoses. E tudo isso, gente, está ligado à pesquisa, né? Eu coloquei pesquisa à parte aqui, porque é um tópico extremamente importante. Na pesquisa, nós podemos estudar algumas espécies, a biologia do modo geral dessas espécies, a ecologia de um ecossistema ou ecologia de uma espécie só, a legislação e gestão ambiental, como eu falei para vocês aqui, elaboração de lei, né, projetos de conservação, modificações no meio urbano e rural, tudo isso entra em gestão ambiental. E também no âmbito da saúde como um todo, né, a saúde única, saúde animal, saúde de animais domésticos, saúde de animais selvagens e saúde do ser humano compondo a saúde ambiental. E dentro da pesquisa, nós temos, então, o estudo dos parasitas, né, a parasitologia. E aí, pessoal, trazendo um pouco para a minha realidade aqui, né, para mostrar o trabalho da secretaria, apresentando a cidade de Jataí, né? Então, Jataí é uma cidade, obviamente, no estado de Goiás, que ela fica localizado aqui na região sudoeste. Então, ela fica no sudoeste goiano. É uma das maiores cidades do estado, tá? Ela tem uma área bastante grande, então 7 milhões de quilômetros quadrados, o Jataí tem, com uma população de aproximadamente 100 mil pessoas. Ela é uma cidade extremamente importante para a economia nacional, porque ela é uma das principais cidades do agronegócio, né? Aqui a produção de grãos é muito forte e eu trouxe um pouco para mostrar para vocês. O site do IBGE tem isso daqui, né? Então, produção de milho, Jataí produziu 1 milhão de toneladas, tá? Não é 1 milhão de quilos, 1 milhão e 200 mil toneladas de grãos de milho. Quando a gente fala de soja, também 1 milhão de toneladas de grãos de soja. Então, é uma cidade que se destaca na produção de grãos e isso, né, pode fornecer uma informação para a gente. Se aqui produz muito, se o meio rural aqui é desenvolvido, logicamente, nós temos influência direta no meio selvagem e nos animais que compõem esse ecossistema. Então, aqui na secretaria, né, para a gente tentar minimizar um pouco desses impactos, nós realizamos a recepção de animais silvestres. E aí foi feito um trabalho esse ano, juntamente com um aluno da zootecnia, né, ele fez o levantamento dos animais recebidos desde 2016, que foi quando começou essa recepção na Secretaria do Meio Ambiente, até o ano presente, né, de 2022. De 2016 a mês passado, né, outubro de 2022, já recebemos um total de 1.067 animais, tá? E só em 2022 nós recebemos 218 animais, representando, então,
4,9, né, praticamente aí, representando 4,9 do total de animais recebidos. Quando a gente olha para esse gráfico aqui, nós vemos que o ano mais recebido foi o de 2020, com 170 animais, né? Possivelmente por conta da pandemia, que o pessoal ficava mais em casa, né? Ficava mais nas fazendas, então via mais os animais e entregava mais esses animais. Porém, o ano de 2022 já ultrapassou o ano de 2020, né? Já recebemos até agora 218 animais. Então, é uma demanda, né, de trabalho crescente e que isso nos fornece alguma informação. A fauna silvestre aqui ela está sendo bastante impactada. Desses animais, né, 82% são aves, 12% são mamíferos e 6% somente são répteis. Então, o que isso nos fornece de informação, né? A nossa estrutura, os nossos medicamentos, os nossos exames, né, exames parasitológicos, tem que ser maior canalizado para aves, porque é o que a gente recebe com uma ampla diferença aí, né? Recebe muito mais aves do que as outras classes. E aí, quando esse animal chega para a gente, né, o que a gente pega de dado? Primeiramente, nós fazemos uma ficha de recepção para esse animal. E nessa ficha tem o nome popular dele e o nome científico, a quantidade de animais que chegaram e o sexo desses animais, se for possível identificar. Nós sabemos que vários animais aí não têm dimorfismo sexual. Local de captura, então, aonde que essa pessoa encontrou esse animal, ou aonde o bombeiros, né, resgatou esse animal, quem entregou, ou se foi os bombeiros que resgataram, o contato dessa pessoa que entregou e a assinatura dela comprovando que ela foi lá levar. Além dos animais selvagens, nós recebemos também animais que são criados de forma ilegal. Essa pessoa pode entregar e não vai sofrer nenhum tipo de punição, tá? Isso acontece no âmbito nacional, não é só aqui na nossa cidade. Depois que a gente registra a chegada desse animal, nós vamos fazer a avaliação de saúde dele. Então ele vai ser pesado, ele vai ser identificado, nós vamos fazer o exame clínico desse animal. Se for necessário, nós vamos fazer o tratamento desse animal e vamos manter ele nas nossas instalações. As nossas instalações, pessoal, ainda são precárias, né? Esse trabalho de resgate, ele começou há pouco tempo, né? Foi em 2016, e no início ali até em 2018, no início desse trabalho de recepção de animais, não era muito legal a gestão, não era muito legal o registro, né? E a estrutura. Então, nós estamos mudando isso, né? Com pequenos passos, a gente vai conseguindo aprimorar a nossa estrutura. Por conta disso, a gente não consegue manter esse animal durante muito tempo aqui. Então, o que nós fazemos? A gente mantém em torno de uma semana, no máximo 2, e aí nós transportamos para o CETRAS, né, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. O CETRAS mais próximo de Jataí, ele se localiza em Goiânia, a capital. Então, o animal vai transportado para o CETRAS, lá eles iniciam um trabalho de reabilitação e destinação, né? Isso vai depender do quê? Do quadro clínico do animal. Então, se ele for reabilitado e estiver apto para soltura, o CETAS vai, numa área cadastrada, soltar esse animal. Se não, se ele não for apto para soltura, ele vai ser destinado para algum cativeiro, algum zoológico, algum criatório conservacionista ou de pesquisa, algum mantenedouro, né? Algum animal que possa manter esse animal em cativeiro. E aí sim a gente aprofunda mais um pouco e entra no nosso tema, né, de diagnóstico parasitológico. Então, na Secretaria do Meio Ambiente, na minha realidade, com pesquisa de parasitos, né, nós podemos encontrar ectoparasitas e endoparasitas. Como ectoparasitas, né, com a estrutura que eu tenho aqui, nós podemos diagnosticar através da inspeção visual, que é o que nós estamos vendo nessa foto aqui. Então, nós temos carrapatos do gênero Amblyomma parasitando um jabuti piranga, né, um Chelonoides carbonarius. Então, por meio da inspeção visual, a gente diagnostica facilmente o parasitismo. Também podemos fazer o tricograma
né, que é a análise do pelo em microscópio, ou a análise de penas também. É claro que isso vai variar com o paciente, né? E também podemos fazer o raspado cutâneo, o raspado de pele, principalmente para detecção de sarnas, de ácaros, né? Quando falamos de endoparasitas, e aí é o que nós encontramos mais aqui na minha rotina, nós podemos fazer os exames de fezes de um modo geral, né? Então podemos fazer aí exames de sedimentação, exames de flutuação, exames de ovos por gramas de fezes, né? Inclusive o Lucas, né, o Luquinhas falou aí vários exames de fezes que a gente pode fazer, aqui também a gente pode realizar, tá? Exames hematológicos, então aqui, né, ó, tirando o sangue de um jabuti, junto com o professor Dirceu, esse manejo aqui foi de uns animais que estavam prejudicando, eles estavam pisoteando uma nascente, então nós fizemos a translocação desses animais e aproveitamos para fazer a avaliação de saúde e fazer pesquisa também. E aqui é aquele lobo-guará que eu falei para vocês, que eu avaliei, aqui nós estamos tirando o sangue dele para fazer a avaliação de saúde e a pesquisa de alguns parasitos, né, hemoparasitos. E aqui representando o exame de fezes, uma coleta de fezes desses jabutis, né, esse foi uma parte do manejo, para fazer exames, então, coprológicos. Além desses, nós podemos detectar parasitos através de necrópsia, né? Então, o animal morreu, veio a óbito, a gente abre ele, pega algumas estruturas, né? Podemos identificar aí parasitas em trato gastrointestinal de um modo geral, né? Em todas aí extensões dele, coração, sistema nervoso, pulmão, fígado, sacos aéreos, né? Então, nós podemos encontrar diversos tipos de parasita numa necrópsia. E também, aqui nós não fazemos, mas eu coloquei a título de conhecimento a endoscopia, né? Se nós fazemos endoscopia, nós podemos também achar alguns endoparasitas. Então tá aqui alguns achados que nós já tivemos aqui com animais que sofreram manejo, já foram resgatados pela Secretaria do Meio Ambiente. Aqui, fezes daqueles jabutis, nós podemos observar, ó, os vermes intestinais, bem pequenininho aqui, outro aqui, ó, outro aqui em cima, né? Então, isso daqui a gente já viu na hora, viu que o animal estava parasitado, coletou essas fezes para fazer o diagnóstico, a identificação dessa espécie em laboratório. Aqui nós temos um verme de ascarídea, né, que foi encontrado em uma maritaca, resgatada pela Secretaria do Meio Ambiente. Essa espécie, né, esse gênero ascarídea, ele é muito comum em aves de produção, em galinha. E aí ele foi encontrado numa maritaca, isso não é tão comum. E aí nos leva a pensar lá atrás, no spillover e spillback. Possivelmente essa maritaca entrou em algum ambiente em que tinha de algum terreiro, né, de galinha, que tinha algumas galinhas ali, ela foi possivelmente ciscar ali no mesmo ambiente, acabou então contraindo, né, sendo infectada por esse parasita. E aqui nós temos ovos, né, de parasitas encontrados em jabuti também. Aqui nós temos o chapiniella e aqui saurícola. Então, beleza, né? Recebemos o paciente, identificamos, fizemos a avaliação, encontramos parasita. O que nós devemos fazer? Vamos tratar? Vamos tratar. O que nós temos que levar em consideração? Logicamente, a espécie hospedeira, né? Aqui eu tenho um sapo que estava muito parasitado por carrapatos do gênero Amblyomma. Isso daqui não é tudo que nós retiramos dele, tá? Mas é uma parte, ele estava tomado por parasitas. Então, nós vamos levar em consideração a espécie e o estado clínico do paciente. Também devemos levar em consideração a eficácia do composto que nós vamos usar, a eficácia da droga e a toxicidade para o hospedeiro. Nesse hospedeiro aqui mesmo, alguns medicamentos eles não podem ser feitos intramuscular, mas em compensação ele tem uma absorção cutânea excelente, né? Um anfíbio tem uma absorção cutânea excelente. Então, a gente pode aí fazer alguns medicamentos via cutânea. Beleza, levando em consideração isso, o que nós devemos levar em consideração quando a gente já tem um diagnóstico? É zoonose, né? Coloquei alguns exemplos aqui. Então, nós temos carrapatos do gênero Amblyomma, que eles são bastante versáteis, né? Eles
eles podem parasitar várias espécies de animais, e o Sarcóptes scabiei, né, a sarna sarcóptica. Então, nós temos como ectoparasitas, né, alguns que são zoonóticos, mas dependendo da espécie e do quadro clínico do paciente, eles podem não representar um risco, né, uma ameaça tão séria à saúde desse indivíduo. Como endoparasita, né, zoonótico, coloquei aqui o ancilóstoma. O ancilóstoma é um verme intestinal, ele pode infectar por penetração cutânea também, né? Então ele é comum de achar em alguns animais, principalmente em carnívoros. E nós temos o capilária, né, que também é um gênero bem comum em animais selvagens, principalmente em relação a aves, tá? E aí, trouxe alguns patógenos que podem ser um pouco mais sérios, tanto para a saúde animal quanto para a saúde pública. Né? Nós temos o vírus da influenza aviária, e esse vírus ele é extremamente importante para a produção animal. A gente sabe que, alguns anos atrás, o vírus da influenza causou um prejuízo muito grande para a produção de aves aqui no Brasil. Também temos o vírus da febre amarela e da raiva, né? Que que são, na verdade, uma grave ameaça à saúde pública. Então, eles terão que ser notificados, é um processo muito mais sério, muito mais burocrático. Então, a gente tem que chegar nesse diagnóstico porque é um problema de saúde pública, né? Então, levar em consideração se é zoonose é extremamente importante. E o destino desse animal, né? Esse animal ele está apto para voltar para a natureza, ele vai ser solto, ou ele não está apto, ele vai para o cativeiro. Isso é importante, porque eu não posso, né? Falando da soltura, eu não posso levar um patógeno para algum ecossistema, para alguma região em que esse patógeno ele não existe com abundância. Eu posso estar aí propiciando, né, a propagação e a proliferação desse patógeno e posso estar levando um problema para esse ecossistema, para essa região. Quando eu estou falando de cativeiro, da mesma forma, só que agora é no cativeiro, né? Eu não posso levar um patógeno para o cativeiro. Quando a gente fala de zoológico, por exemplo, se eu pegar um animal que ele não pode ser solto, se ele tiver um patógeno e eu não tratar direito e levar ele para o cativeiro, eu coloco em risco todo o plantel do zoológico. E um fato que eu gosto de chamar a atenção, que pouca gente considera isso daqui, é a questão residual desse químico, dessa droga, né? Então, essa droga, ela pode ter efeitos ecotóxicos e efeitos de resistência no parasito. A gente sabe que bactérias e parasitas, né, eles vão adquirindo resistência aos compostos com hereditariedade, né? Eles vão adquirindo e levando para a sua prole genes de resistência a algumas drogas, né? E efeitos ecotóxicos. Para exemplificar isso daqui, eu trouxe esse trabalho, né? Então, a ecotoxicidade da ivermectina num solo, né? Num solo testado com um sistema de multiespécies. Então, é um solo que tem vários micro-organismos ali, é um solo em laboratório, tá? Ele foi criado em laboratório, que tem vários tipos de micro-organismos e foi testado a ivermectina em várias doses diferentes para ver se afetava, né, a composição desse solo. E esses autores verificaram que sim, a partir de uma dose mais elevada, esses micro-organismos já eram afetando então a microbiota do solo. Né? Isso daqui é em laboratório, mas a gente extrapola para a vida selvagem, vai acontecer a mesma coisa, né? Vai afetar, então, a microbiota desse solo, afetando o crescimento, então, de plantas, de insetos ali, a permanência de insetos ali, e isso afeta toda a cadeia do ecossistema, toda a cadeia trófica, né? Então, às vezes, um simples resíduo ambiental é o ecossistema. E aí, gente, também, né, é muito importante o diagnóstico para vigilância epidemiológica. O que é vigilância epidemiológica? Nada mais é do que a coleta, a análise e a comparação de dados zoossanitários, né? A partir desses dados, serão tomadas medidas de prevenção contra zoonoses, contra doenças que podem acometer também a reprodução, né?
Então, a vigilância epidemiológica é um trabalho muito importante que ele deve ser constante e, de preferência, realizado pelos órgãos governamentais, tá? Nós temos dois tipos de vigilância epidemiológica. Nós temos a vigilância ativa e a vigilância passiva. A vigilância ativa é quando uma equipe se desloca para um ecossistema natural, captura esse animal, ceda ele, coleta amostras biológicas, faz biometria, enfim, faz uma leitura total desse animal, né? E estoca esses dados, armazena esses dados para serem, então, analisados e aí sim tomar medidas. Isso é um trabalho de anos, né? Ele tem que ser repetido ano após ano com várias campanhas. Essa é a ativa. E a passiva é o que eu desempenho na Secretaria do Meio Ambiente. Então, o animal chega para nós e aí sim, a partir disso, nós vamos então coletar biológicas também para análise, né, para armazenamento, análise, comparação desses dados e aí sim nós vamos tomar medidas, tá bom? E aí, gente, a partir desses dados de vigilância epidemiológica, nós podemos então vigiar, né, e constatar a ocorrência de zoonoses no meio selvagem. E isso é extremamente importante no âmbito da saúde pública, que eu já falei para vocês, no âmbito da produção animal, que eu também já falei para vocês, e agora, né, um conceito novo que está sendo mais estudado no âmbito da conservação de espécies. Então, a vigilância epidemiológica é importante para a gente localizar determinadas zoonoses que pode acometer o meio selvagem. E a partir disso, nós traçamos medidas para profilaxia dessa zoonose, né, para ela não chegar nessa população no meio selvagem, então promovendo a conservação dessas espécies desse determinado local. Beleza? Então, concluindo, gente, a importância desse diagnóstico parasitológico para o resgate de fauna, nós temos a visão do indivíduo, né? É importante para quê? Para a gente tratar esse indivíduo como médico veterinário, a gente prezar pela saúde do nosso paciente e deixar ele saudável, livre de parasitas. Primeiro ponto. Segundo ponto, a saúde ambiental, né? O meio ambiente. Então, nós temos que fazer a vigilância epidemiológica. Junto e atrelado com isso, nós temos a pesquisa, né? Promover também conservação das espécies por meio da vigilância epidemiológica e também nos preocuparmos com a ecotoxicidade. A gente chegando num diagnóstico, a gente vai parar de utilizar composto, de utilizar drogas à torta e à direita sem saber se vai funcionar nesse parasita. Com o diagnóstico, a gente vai lá no bulário, vai ver o que funciona para esse parasita e vai fazer na dose correta, né? E isso vai diminuir as chances da gente gerar uma ecotoxicidade em determinado local. Na questão da saúde pública, né? Profilaxia com zoonoses, então protegendo a saúde humana e a saúde animal, como a gente vê aqui, ó, nessa imagem, né? Nós temos a saúde animal, a saúde humana e a saúde vegetal funcionando como engrenagens, onde uma influencia diretamente na outra e todas vão influenciar, vão compor a saúde ambiental, né? E por fim, e bem importante, a pesquisa, né? Através do diagnóstico parasitológico, nós vamos promover pesquisa e a pesquisa vai nos dar a chance de ter profilaxias contra zoonoses, né? De promover conservação de espécies, de fazer a vigilância epidemiológica e também de tratar o nosso paciente. Então, o diagnóstico parasitológico ele é extremamente importante para todos esses fatores aqui, tá, gente? Lembrando que está tudo interligado. Não tem jeito de a gente trabalhar com uma coisa só. Beleza, pessoal? Muito obrigado novamente pelo convite. É sempre muito bom falar com vocês, falar um pouco de parasitologia, falar um pouco de animais silvestres. Eu gosto bastante e eu me coloco disponível sempre que for preciso, tá? Para todos do grupo aí do GES, o LPPV, a gente já tem uma parceria de anos muito longa, né? E para o público também, quem quiser aí acompanhar um pouco do meu trabalho, tá aqui meu Instagram, pode entrar em contato por aí ou também através por esse e-mail aqui, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bom, Renan, foi incrível. Durante a palestra surgiram algumas dúvidas aqui, eu vou fazer as perguntas para você, tá bom? Beleza. A primeira, que é do Vitor Vasconcelos,
Ele perguntou isso, na verdade, foi para o Lucas, só que o Lucas falou que você saberia responder melhor. A pergunta dele foi: estou com um projeto para a realização de exame de fezes em cães de caça da Amazônia. Você falou que é necessário coletar na hora. Para esse projeto, torna-se inviável. O que fazer? Alguma dica? Como assim coletar na hora? Bom, ele falou que o projeto dele é fezes de cães de caça na Amazônia. E o Lucas falou que era necessário ter a coleta na hora. Aí, no caso, ele falou que isso para o projeto se torna inviável. Aí ele perguntou se você teria alguma dica em relação a Entendi. A coleta na hora de fezes, né? isso. Então, como a gente sabe, quanto mais fresca a amostra, né? Quanto mais recente a amostra, melhor. Então, o ideal mesmo, assim, se for trabalhar com o ideal, o tópico seria fazer coleta na ampola retal ali, né? Direto do cão. Porém, não é possível. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Você achou as fezes, você coleta. Você pode encontrar alguma coisa ali ou você pode não encontrar, porque a gente sabe que as intempéries, só vou parar minha apresentação aqui. A gente sabe que as intempéries, né? Então, o sol, a chuva, né? Enfim, como que eu posso falar, as intempéries ambientais mesmo, né? Os fatores ambientais influenciam ali na permanência desse parasita. Então, o ideal seria coletar fresquinho, mas como não tem jeito, infelizmente é isso, Vitor, é pegar ali o que der. Não sei se eu te expliquei muito bem, mas pelo que eu entendi sua pergunta, é isso aí. Perfeito, Renan. Próxima pergunta da Ana Guimarães. Quais os maiores desafios para realizar o diagnóstico parasitológico no resgate de fauna? Olha, eu acho que os desafios, eles vão variar muito aonde você está atuando, né? Como você está atuando. Por exemplo, o desafio para mim é estrutura, né? Estrutura e materiais. Por sorte, eu tenho um professor, um amigo muito abençoado, que é o professor Dirceu, e o professor Klaus também, né? Que me auxiliam demais. Eu mando amostras para eles e a gente faz a pesquisa desses parasitos. Mas, por exemplo, se você estiver aí trabalhando para um empreendimento, né? Um empreendimento que vai fazer a supressão e você está lá resgatando esses animais, o seu limitante vai ser esse, né? Onde você está atuando? Você está atuando lá no meio da Amazônia? Será que você vai ter uma parceria para poder fazer exames? Se você não tiver, você vai ter que pedir esses materiais para você próprio realizar esse exame. Se não tiver jeito de material, aí não tem jeito de fazer o exame. Então a limitação eu acho que é muito onde você está trabalhando, né? E parcerias que você tem. Perfeito, Renan. Próxima pergunta da Beatriz Souza. Após a remoção dos parasitas, como é feito o descarte deles? O descarte dos parasitas. Isso. Então, geralmente a gente não descarta, né? Assim, eu estava até falando para as estagiárias lá na secretaria que eu estou criando o meu próprio. Lá no laboratório, vocês têm vários vidrinhos com vários parasitas, né? E tudo mais. Eu estou criando o meu próprio portfólio. Então, eu não descarto, né? Eu vou criando ali para a gente estudar, eu poder mostrar numa palestra, eu poder mostrar para os alunos que visitam a secretaria, tá? Mas o descarte ele tem que ser feito junto com a carcaça, acredito eu, né? O parasita morto, ele não vai deixar resíduos no ambiente, não vai deixar ovos no ambiente, então ele é descartado ali, se você for descartar, junto com a carcaça que vai ser incinerada e tudo mais. Entendi, Renan. Próxima pergunta da Júlia. Como é feita a escolha dos fármacos para o tratamento antiparasitário dos animais silvestres? Pergunto porque, no caso de animais domésticos, existem fármacos específicos para cada espécie, levando em consideração a via de administração e absorção, mas não tenho conhecimento se existem para os animais silvestres. Sim, existem bolários específicos para animais silvestres, tá? Nós temos o Carpenter, nós temos o livro, né, o tratado Cubas, que é a Bíblia dos animais silvestres. Enfim, nós temos vários bulários, temos bulários também de farmácias, por exemplo, ai, como que é o nome? Me fugiu aqui agora. Tem uma farmácia até em Goiânia ali, que ela tem o bulário dela também. Eita, esqueci o nome da farmácia. Mas enfim, nós temos sim bulários específicos para animais silvestres, tá? O que eu mais uso é o Carpenter. Eu gosto bastante do Carpenter. Ótimo. A próxima pergunta da Nathalie.
O monitoramento de animais por armadilhas fotográficas, que apresentam visualmente sinais clínicos, pode ser considerado uma vigilância passiva? Então, se forem sinais clínicos específicos, você até pode chegar num diagnóstico, né? Se forem aí sinais, por exemplo, igual aquele trabalho que eu mostrei das raposas na Argentina, se forem sinais neurológicos compatíveis com sinomose, você pode deduzir que é sinomose, mas o ideal é você o quê? Receber esse animal, né? E aí coletar amostras, colher sangue, coletar fezes, para você chegar no diagnóstico, né? Porque só a imagem não é o diagnóstico. Entendido. E a última pergunta da Marina Pessoa. Quando o animal é resgatado com a presença de ectoparasitas, é retirado todos os ectoparasitas, mesmo o destino desse animal seja a soltura? Como é realizado o manejo nesse caso? Estão me escutando? Sim? É porque aqui fala que a minha rede caiu. Deu Não uma tô vendo. travada. Você voltou, tá ok? Voltou? Sim. Repete para mim, por favor, Rafa. Marina Pessoa. Quando o animal é resgatado com a presença de ectoparasitas, é retirado todos os parasitas, mesmo com o destino desse animal seja a soltura? Como é realizado o manejo neste caso? Então, esse uma grande discussão aí, né? Quem trabalha com silvestres, tem gente que fala que tem que tirar e tratar, tem gente que fala que não tem que tirar e não trata porque o bicho é selvagem, não sei o quê. O que que eu faço? Dependendo da carga parasitária, eu retiro, mas eu não faço fármaco, né? Porque a gente sabe que existe a resistência, a adaptação do hospedeiro ao parasita, né? E é importante isso também. Então, às vezes, se a gente faz, por exemplo, ele tem uma infestação por capilária, uma ave, e ela não é uma infecção alta, né? Ela não está altamente infectada, uma carga parasitária baixa, esse animal ele está em equilíbrio, em adaptação com esse parasita. Se eu faço um medicamento, ele vai eliminar todo esse parasito. Talvez na próxima vez que ele entrar em contato com esse parasito, seja mais agressivo para o hospedeiro, porque ele já não tinha esse equilíbrio ali. Tá? Então, eu não saio fazendo medicamento à torta e à direita, assim. Quando é ectoparasita, né, eu retiro esses parasitas e não trato. Eu deixo ele ali e vida que segue. Eu só tiro para eles não se reproduzirem, né, e não infestarem mais ainda o hospedeiro. Perfeito, Renan. Essas foram todas as dúvidas. Foi um prazer ter tido a sua presença aqui no nosso encontro. Foi muito bom esse tema abordado, é muito relevante, principalmente para nós que somos interessados na área. Obrigada pelo conhecimento a respeito sobre. Pô, que isso, obrigado a vocês pelo convite. Eu sempre estou à disposição, é um pessoal que eu gosto bastante, tanto o GES quanto o LPPV. E estamos aí, precisando, estamos junto. Muito obrigado, gente. Obrigada, Renan. Boa Tchau, noite. tchau. Lembrando a todos, não esqueçam de preencher o formulário de presença que será disponibilizado no chat. Sendo assim, eu finalizo o nosso primeiro dia do Encontro de Parasitologia e Estudo de Conservação. Boa noite a todos.